Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com o grande Diogo Portugal. E aí, cara? Eu não sabia, mas ele é músico. Você toca baixo também, né? Eu era baixista antes Você era de ser baixista? comediante, eu era baixista, sempre sonhei em ter uma banda de rock, essas coisas. E tive, inclusive, mas aquela coisa, né? Não rolou. Eu como músico, eu era um ótimo comediante. Mas aí trabalhei, eu fui vertendo, eu consegui fazer da música um negócio, porque na época eu queria muito fazer uma coisa que eu gostasse de fazer, né? E todos os empregos que eu tinha tido até então eram coisas que eu detestava fazer, né? Fui guia de excursão para Disney, eu fui funcionário público, eu fui professor de inglês, umas coisas assim que eu não gostava mesmo de fazer. E a música, ela me levou para um business que eu consegui fazer virar, na época que era uma produtora de áudio. Entendeu? Eu fazia muito jingles para publicidade e tal, e isso tinha a ver com criação. E o que fez a minha produtora se destacar no mercado na época foi justamente o humor. Eu fazia muita voz caricata, fazia uns spots engraçados. Então, vamos dizer assim, que a vida foi me levando para uma coisa da comédia, assim, meio que sem querer. Mesmo quando eu tentei fazer um trabalho sério de publicidade, eu usava duas coisas, que era criação e humor, né, na publicidade. E com o tempo eu fui descobrindo que eu gostava muito de comédia, gostava muito de ver humorista, gostava muito... Meus amigos me achavam engraçado, aquela coisa. E foi organicamente, assim, que eu fui tendendo para o lado da comédia. Uma coisa meio curiosa, assim. O stand-up aqui no Brasil, a gente estava conversando antes, e você falou que veio mais ou menos, começo de 2000, um pouco antes. No ano 2000 ainda tinha pouca gente fazendo stand-up. No ano de 2001, eu era convidado muito para fazer a Terça Insana aqui em São Paulo, num bar chamado Next Cabaré, que era da Grace Genucas. Já eram textos autorais, mas era personagem. E eu tinha muita pouca oportunidade da Terça Insana, porque eu não era elenco fixo, mas eu gostava muito de participar. A Grace me ligava, ou eu ligava. Não tem uma vaga aí essa semana, tal, porque eu investia, eu vinha de Curitiba para São Paulo só para me apresentar, nem ganhava nada às vezes, tal, mas eu queria estar inserido, né, dentro da cena da comédia. E aí eu falei, caramba, tá difícil, né, desse jeito tá difícil, acho melhor eu tentar montar uma cena aqui na minha aldeia, né, que é Curitiba, na minha cidade. E ali eu montei uma noite num bar chamado Era Só o que Faltava, que eu falava, caramba, mas se eu fizer igual a Terça Insana, eu vou estar fazendo uma cópia, né? A galera vai falar, a Grace vai ficar chateada comigo. Aí uma das coisas que estava acontecendo na época era o seriado do Seinfeld, né? Que era stand-up. Eu falei, caramba, ninguém está fazendo stand-up. Aí eu comecei a fazer stand-up em Curitiba, ou numa noite onde eu recebia convidados também, mas ninguém fazia stand-up. Então os convidados faziam um personagem, eu inclusive tinha 2 entradas de personagem, mas a abertura... Era com stand-up. Da noite era de cara limpa. A abertura era eu, pessoal, tudo bem? E geralmente falando sobre algum assunto, sobre alguma notícia. E demorei muitas vezes não tinha tanta graça. Demorei para pegar a matemática da coisa, assim, da piada, né? E até hoje tô aprendendo, né? Vai aprendendo. Não é verdade, cara, porque a comédia é um negócio de risco, né, cara? Você nunca tá livre de fazer um show e ninguém ri. Teve uma época que o pessoal estava criticando bastante stand-up por causa de preconceito, piada muito racista. Você pegou... alguém reclamou com você sobre piada racista? Eu tenho alguns processos, né? Eu tenho alguns processos de show, assim, que foi parar no Ministério Público e tal. Queixa de feministas, queixa de políticos, sabe? Mas nenhum virou processo. Queixa de político principalmente. Todos pararam no Ministério Público e o juiz detectou como uma não piada, como uma não ofensa a ponto de processo, mas sim uma piada, uma liberdade democrática e comunicativa. A gente perdeu um pouco a liberdade de expressão. Perdeu. A gente tem que cuidar muito hoje com o que fala. Mas a gente tenta também lutar contra isso, né? O que eu acho que, respondendo a tua pergunta um pouquinho mais... uma forma um pouquinho mais complexa, é o seguinte, o stand-up, quando o stand-up chegou, a gente teve um grande preconceito também da classe artística teatral. Tá. Por quê? Porque eram pessoas que a gente admira, eu sou um cara consumidor de teatro, sou até hoje, gosto muito de assistir uma peça de teatro, de certa forma, sei que o que a gente não faz não é teatro, mas a gente atua na área do teatro.
Ou seja, a gente usa um teatro, a gente usa a luz do teatro, o produtor do teatro, tudo de um teatro. Embora a gente não seja considerado teatro na forma mais dramatúrgica da coisa, né? Mas a gente escreve texto e faz do teatro. Então não deixa de ser teatro, porque é cobrado bilheteria, tudo igual. E quando o stand-up chegou, cara, e quando deu uma explosão, porque a gente demorou muito para fazer pegar. E a gente fazia aqui no Beverly Hills, que é o bar do Robson Nunes, nosso amigo, a gente fazia já o Clube da Comédia, onde a gente tentava botar 40 pessoas na plateia, era difícil, entendeu? Às vezes tinha mais gente para se apresentar do que para ver o show. Já tinha muita gente querendo fazer, mas tinha pouca gente querendo ver. E não entendia o que era aquela contação de caos, que é o stand-up, que é você falar sobre observações, né? Tinha gente que ia lá e questionava, ué, mas cadê a piada? Que eu não ouvi uma piada. Realmente, você não viu uma piada de começo, meio e fim, assim, é uma observação que é uma piada. Entendeu? É lógico. O cara queria ir lá para ter uma piada para contar e ele não saía sem isso, né? Porque o stand-up é quase que uma dissertação sobre alguma coisa, né? Então, demorou para fazer pegar. Mas quando pegou, teve uma explosão. E quando teve essa explosão, muitos produtores achavam facílimo lotar um teatro, como está acontecendo agora com os youtubers, vamos dizer, né? Você lota um teatro com alguém que pede o mínimo de produção possível. É uma luz, uma passagem aérea, 2 no máximo, saca? Um hotel, um quarto de hotel. Nem isso de vez O gasto do produtor que consegue fazer muitas vezes 3 sessões numa noite, sendo que ele, para levar uma peça de teatro, tem cenário, tem diretor de fotografia, tem iluminador, tem uma equipe técnica, tem um elenco às vezes de 10 pessoas, entendeu? E então isso fez com que a classe artística na época se voltasse um pouco. Acho que hoje eles já entenderam que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas e também teve uma coisa que aconteceu, que foi a moda, né? Quando uma coisa vira moda, é delicado e é perigoso, porque muita gente se jogou no stand-up. E nessa leva existe um processo de peneira, de afunilamento, Isso que eu ia falar. de quem vai ficar e de quem realmente veio, que tem essência para fazer a coisa e que se empenha para fazer isso. Então, muitos comediantes, por exemplo, daquela época, eu nunca mais ouvi falar desses caras. Eu não sei o que eles estão fazendo hoje. Não, os caras desistem, né? Exato. Porque você trabalhar com comédia é difícil. Agora, você viver da comédia é mais difícil ainda. 10 vezes mais difícil. Entendeu? Você viver do teu próprio ofício, da tua própria piada, das tuas criações, do teu texto, da tua bilheteria, entendeu? Claro que isso envolve show corporativo, produtos que você cria, conteúdo, tudo. Mas nós somos operários, né? A gente é guerrilheiro de trincheira. A gente todo dia tem uma piada nova, tem um desafio novo. Você tem que se reinventar, você tem que estar fazendo coisas na frente. E isso é o grande desafio do comediante. Então eu acredito que nessa leva aconteceu também as críticas vinham também porque às vezes a piada, tinham piadas de grandes comediantes talentosos, mas tinha muita piada gratuita, de ofensa gratuita. Tinha muita gente de pouca qualidade que eu assistia e falava, caramba, isso não pode ser tomado como stand-up, senão o nosso gênero vai se ferrar, cara. Se a gente for levado por um show que o cara xinga, fala palavrão e conta uma piada, o cara leva mais o palavrão do que a própria piada, né? Eu não posso negar que não teve isso. Teve muito isso. Eu não posso ficar defendendo toda a minha... toda a sua todo área. O exército do stand-up, entendeu? Porque tem o soldado legal e tem o soldado preguiçoso. Tem o soldado que vai na onda, que vai estar ali pela moda, quer comer mulher, entendeu? E tem o cara que está ali porque a essência dele é comédia, ele leva a sério o padrão de exigência dele para com ele mesmo, né? E você falou que o stand-up também ele veio dos Estados Unidos, um pouco da Inglaterra também, né? Muito da Inglaterra. Você curte mais? O inglês é um humor ácido, né? Eu fui assistir o Monty Python, foi uma grande realização. Você foi no Monty Python, cara? Pô, foi uma grande realização. Acho que você foi com o Madureira, não foi? O Madureira foi logo depois. Eu fui com... Teve uma galera, o Porta dos Fundos estava lá, na época até foi aniversário do Porchat, a gente acabou se encontrando uma noite, todo mundo. Os caras dos Barbichos, o Daniel. O Daniel até que me salvou porque eu estava sem ingresso. Ele falou, Diogo, estou com o ingresso sobrando, e era uma fortuna, porque tinha o greeting, né, que você encontra. Então, pô, a gente foi lá, falou. Gosto muito, uma das séries que eu gostava muito era o Field Towers, que era com o Joe Cleese, que era uma pensão que ele tomava conta. Mas eu gosto também da comédia americana, acho que tem grandes nomes nos Estados Unidos.
que foi a comédia que me fez, que eu falei, você tem o Seinfeld, né? E o George Carlin eram os dois que mais me chamaram a atenção, assim, na época pro stand-up. E depois eu fui conhecendo tanto os antigos quanto os mais novos, né? Tipo, Bill Cosby, tinha um trabalho excelente. Cara, e TV? Como é muita correria fazer TV? Cara, fazer TV é um desafio também, né, cara? Hoje a TV é muito entretenimento. Hoje eu escrevo junto com uma equipe que me chuta pra caramba, que até a diretora participa, que é o talk show da Luciana Gimenez, né? O que virou? Virou muito mais entretenimento, né? Então não é só entrevista do jeito que o Jô Soares levava. Não, você tem que ter mais brincadeiras, você tem que ter... a gente cria muito, não só piada, né? Porque a piada ali é improviso, eu tô ali na hora com ela, então o que pintar eu falo. Tipo uma espécie de Louro José, né? Mas a gente cria muito as brincadeiras que vão acontecer durante o programa, né? Entretenimento, essas coisas que a gente... Tipo o que o Porchat faz, né? Ou mais o Adnet. Tipo o que os programas americanos fazem e que tá todo mundo fazendo igual, né? Só que a gente, para não copiar, a gente tem que ser criativo e original também. Então, tipo, né? O meu papel é esse, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de um quadro que eu criei agora esses dias, que ficou muito legal, até viralizou na internet. Por exemplo, o entrevistado era o João Kleber. Aí ele tem aquela coisa, para, né? Aí a gente criou assim, coisas que poderiam ser evitadas como para, né? Daí tá lá o cara do Titanic, né? É um iceberg, né? Não é, não vai dar nada. Para. Aí tinha a Vanusa, acho que eu vou cantar o hino, para. Você já participou com os barbichas lá de Improváveis? Nunca me convidaram, mas eu adoraria participar. Adoraria, eu sou fã dos caras. Eles são muito bons também, né? São, mas acho que eles acham que eu não sou. O João vai cagar tudo aqui, não vou convidar. E eu acho que eles têm razão. Não, imagina. Nós somos muito amigos, é um cara que eu admiro muito, o Daniel, além de ser um cara muito focado, assim, dá pra ver que ele é muito obstinado, ele é um cara que é diretor de cena também, né? Além de ator, ele é bom diretor. Você teria vontade de fazer algum filme também, não? Muito, eu fiz uma ponta no filme, esses dias eu achei que eu tava no céu, cara. No Grande Pai, eu fiz uma participação de, sei lá, 1 minuto. 1 minuto. E foi muito legal, fazia uma Angola. Achei muito legal, pô, é genial, né, cara? Essa coisa de cinema, assim, quero muito fazer. Legal, Diogo. Sério, essas coisas. Muito obrigado. Posso fazer um convite pra galera que assiste? Pode, claro. Porque assim, a gente tá falando da cena de stand-up, tá falando de várias coisas que aconteceram, mas hoje, como eu falei, né, a gente tem que ter vários produtos na tua prateleira, né? Eu tenho muito conteúdo no meu canal do YouTube, né? Eu tenho uma série que chama Portugal Descobrindo o Brasil, eu tenho uma série que chama Stand Up City, que são as cidades que eu vou e que eu falo. Agora está sendo uma série sobre profissões que a gente está fazendo, já fiz sobre dentista, sobre datas também, tudo muito voltado. Eu tenho umas sketches que são o Hey Ho Joe Go, que são sketches. Então tem bastante conteúdo, piadas lixo, que a galera participa, né? Que eu leio a piada do cara no palco e dependendo da reação da plateia, vai pro lixo ou não. São os quadros e sketches que a gente vai inventando e criando. Eu queria convidar a galera para conhecer meu canal do YouTube, que é Diogo Portugal, a produção de Diogo, e também minha página do Facebook, que é Diogo Portugal Oficial. Beleza, cara. E também meu Instagram, que é Diogo Portugal. E também meu Twitter, que eu tô quase chegando a 500 mil, me ajudem. E também o Snapchat, que eu uso de vez em quando, que eu acho chato. Pô, mas é 15 segundos, 10 segundos, né? Você faz Snapchat? Não faço, não. É foda fazer Snapchat, mas tem que ficar lembrando de fazer. A única coisa que não é Diogo Portugal, é o Diogo Portugal é meu Snapchat, o resto tudo é Diogo Portugal. Tá bom? Cara, obrigadão valeu, aí. Obrigadão. Valeu. Inscrevam-se, compartilhem Por e favor. até a próxima quinta. Exato. Quem que vai ser a próxima aqui, você sabe? Não? Cara, não sei.